Como nós descrevemos um conjunto na matemática? Existem várias possibilidades. Tá? A mais simples dela, talvez uma das mais utilizadas, é através de uma listagem. Então nós abrimos a chave, colocamos a chave aberta para o lado direito, da esquerda para a direita, colocamos cada elemento separados por vírgulas. Nós listamos os elementos separados por vírgula, chegando no final, fechamos a chave. Então, A, E, I, O, U, fecha aqui a chave, pronto, é o conjunto das vogais. Ou verde, amarelo, azul e branco. Ou ainda, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Observem que tem 3 pontinhos aqui, uma espécie de um símbolo de reticências antes do menos 4 e depois do 4. Esse símbolo ele serve para nos dar a informação de que o comportamento dos elementos seguem esta lógica aqui, ou seja, de 2 pula para 4, mais 2 vai pular para 6, mais 2 para 8, mais 2 para 10 e assim sucessivamente. Do lado negativo, 2 menos 2 dá menos 4, menos 2 menos 6, menos 2 menos 8, ou seja, são os números pares. Normalmente os conjuntos são nomeados, eles assumem um nome, que na matemática geralmente é uma letra maiúscula. Pensando em computação, ciência da computação, os bancos de dados que eu me referi agora há pouco têm nomes maiores, nomes que trazem até um significado mais completo para que o programador, o desenvolvedor, só de ler o nome do banco já saiba do que se trata. Isso poderia ser colocado na matemática também. Não é muito usual, mas nada impede. Ainda no quesito descrição de um conjunto, às vezes, mesmo listando parte dos elementos, pode se tornar difícil entender corretamente o que é esse conjunto, do que se trata os elementos desse conjunto, principalmente em conjuntos numéricos. Para isso, existe uma outra forma de descrição que são as chamadas leis de formação. Uma lei matemática ou uma lei literal que vai definir os elementos. Por exemplo, A são vogais do alfabeto latino. O conjunto K são as cores da bandeira brasileira. P são os elementos X. Essa barrinha vertical aqui pode ser lida como tal que X é par. Então, X tal que X é par. X assume um valor genérico, desconhecido, mas com essa característica, tal que X é par. Ou ainda, X tal que X é solução da equação tal. Nesses primeiros 4 exemplos aqui, tem uma lei, tem um significado, alguma parte simbólica, mas ainda tem partes literais. O ideal dentro da matemática é que não haja palavras numa determinada língua específica, como a língua portuguesa. Por quê? Para tornar a notação, a linguagem matemática universal. Esse é o caso, por exemplo, da representação por lei do exemplo 5. V é o conjunto dos elementos x pertencente aos reais, quer dizer, dos elementos genéricos x pertencente a R, nós vamos ver daqui a pouco, é o conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 0 e x é menor do que 5. Aqui está escrito 0 menor que x. Se 0 é menor que x é maior que 0. Então, dos elementos maiores do que 0 e menores do que 5. Então, aqui eu tenho infinitos elementos maiores do que 0 e menores do que 5, tratando-se de números reais. Poderia dar alguns exemplos, como 0,1, 0,15, 0,25, 0,99, 1, 1,8, 1,18, 1,90, raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41, π, que é aproximadamente 3,1419, e por aí vai. Quer dizer, na verdade, não seria possível para esse conjunto 5 fazer uma listagem explícita dos elementos, porque no conjunto dos números reais, a gente vai ver daqui a pouco, nas outras aulas, é um conjunto que ele tem como característica a ordenação, porém a enumeração, dizer qual elemento vem depois de qual, não é uma tarefa simples. Eu diria que ela é impossível. Tá? Se eu der o número 3, por exemplo, falar assim, qual é o número real que vem logo depois do 3? Eu não sei te dizer. Ninguém vai saber, tá? Porque existem infinitos números próximos a 3, maiores que 3, mas não é possível definir qual é o mais próximo, vamos dizer assim. Tudo bem? Uma representação interessante são os chamados diagramas de Venn-Euler, que são 2 matemáticos que trabalharam com esse tipo de notação na época deles. Bem simples, eu diria que é quase infantil, que é uma bolinha ou uma regiãozinha, pode ser de qualquer formato, na qual os elementos são colocados lá dentro. Então eu tenho aqui o conjunto
formado pelos elementos 2, 3, 9, menos 7 e 0. Então, valendo. Mais para frente nós vamos ver também que esse tipo de notação pode ser útil na hora de resolver alguns exercícios que envolvem operações, como operações de união, interseção, essas coisas assim que nós vamos ver logo logo. Tudo bem? E por último, os intervalos, que são representações mais apropriadas para conjuntos infinitos de números reais, que nem nós vimos no exemplo 5 do slide anterior. Nós temos aqui o conjunto V, x pertence aos reais, tal que x é maior que 5, menor que 5. Exatamente o exemplo 5 do slide anterior, né? Uma forma mais compacta ainda de representar essa escrita aqui é colocar um abre parênteses, coloca o primeiro número do intervalo, 0, que neste caso não pertence ao intervalo, nós vamos ver depois o porquê. Separa por vírgula 5 para colocar o último, que também nesse caso não pertence. Então são os números, eu leio essa expressão aqui como os números maiores que 0 e menores que 5. Quando o número pertence ao intervalo, a notação, na lei a gente coloca o x maior, igual ou menor igual ao elemento, porque o igual inclui o elemento. E aí na notação de intervalos, não é mais parênteses, é um colchete. Nesse exemplo 2, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 10. Como existem infinitos e ilimitados números maiores ou iguais a 10, nós terminamos o intervalo aqui, na verdade não terminamos, né, mas denotamos o término desse intervalo aqui com o símbolo de mais infinito, de infinito, melhor dizendo, e o símbolo mais, quer dizer, estou aumentando infinitamente. Essa é uma noção também, na qual os elementos nunca terminam, sempre vão aumentando, por assim dizer. Né?